Olá, que alegria poder falar com você, que se conectou conosco aqui e que cultuou conosco através da Igreja Digital. Eu sou a pastora Raquel, estou aqui acompanhada do pastor Clóvis. Boa noite, pastor Clóvis. Boa noite. Que noite. É verdade. Que noite abençoada. Que tempo precioso. Mas não estamos aqui sozinhos. Temos também a Rebeca, que esteve com você ao longo de todo esse culto. Boa noite, Rebeca. Dá pra gente aqui as instruções do que vai acontecer nesse momento. Boa noite, gente. Mais uma vez, é sempre uma alegria estar moderando com vocês. O culto hoje foi uma bênção, né? E agora a gente vai passar por aquele momento tão gostoso de perguntas, respostas e alguns conselhos, vamos dizer assim. Pode começar? Vamos. Olha, aqui no início, quando o pastor começou a falar, já começou assim, né? Deus fala, Deus fala. Algumas pessoas estavam comentando algumas coisinhas aqui no chat. E a pergunta que eu tenho pra vocês é: como a gente pode identificar maneiras que o Senhor fala? Porque em todo mundo, e eu diria que a maioria, não ouve a voz audível, né? De Deus. Então, como a gente pode identificar Deus falando com a gente? E aí, Roberto? Posso falar? Roberta não está aqui. Raquel. Raquel. Pode sim, pastor Clóvis, vai lá. Então, na verdade, a gente sempre fica naquela ideia de que Deus vai falar conosco, como estivesse falando aqui, e você pode falar. Mas Deus fala conosco do nosso coração, na busca. Nós precisamos também ter uma dedicação, buscar o Senhor na sua palavra, ter, na verdade, uma escuta sensível, para que a gente possa permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco numa correria, né, no nosso dia a dia, sem a gente pedir a Deus discernimento, sensibilidade para ouvir a sua voz. Deus pode falar conosco? Pode. Mas a gente precisa também nos preparar para ouvi-lo. Muitas vezes Deus fala, mas a gente não ouve. E às vezes Deus não fala. A gente acha que Ele falou. E a gente acha que Ele falou. Então nós temos que preparar o nosso coração, pedir a Deus sensibilidade espiritual para ouvir a sua voz. Eu penso também, pastor Clóvis, que quantas vezes no nosso momento devocional, quando a gente está naquele momento de oração, leitura da palavra, quantas vezes a gente pede para Deus falar com a gente lê a Bíblia, mas a gente não dá tempo para Deus falar com a gente. A gente está, às vezes, ali naquela correria, querendo passar logo, né, daquele check ali na nossa agenda, né? Sendo que aquele momento ali, ele é precioso. Então, investir tempo na meditação das Escrituras. Hoje está tudo tão acelerado, a gente está correndo o tempo inteiro. Então, investir um momento para que você faça uma pausa ali intencional. E antes de mais nada, pedir a Deus: Deus, fala comigo. Você é real, você é vivo, então fala comigo. E aí, Rebeca, a gente dá tempo, sabe? Ler a Bíblia, meditar e ficar em silêncio. Às vezes a gente tem dificuldade com o silêncio. Ficar em silêncio. E isso que o pastor Clóvis falou, essa sensibilidade, a gente vai desenvolvendo a sensibilidade, aprendendo a discernir, a ouvir a voz de Deus. Então eu penso que essas pausas intencionais e o silêncio após a meditação nas Escrituras também nos ajuda a identificar a voz de Deus. Eu vou dar um exemplo, Raquel. Eu tenho um cachorro. E aí não tínhamos ninguém para ficar com ele, nós levamos ele num local que fica com os animais. E aí a gente falando pro rapaz assim, ó, ele é brabo, ele morde. Mas esse rapaz é um rapaz que ele cuida de cachorro. Ele olhou para ele assim e falou que assim, pode soltar ele. Eu falei, por quê? Pode soltar. Ele vai olhar para você, vai te pedir permissão para rodar, ele vai rodar e depois ele vai ficar do teu lado. E eu soltei com medo. E o cachorro exatamente olhou para mim, foi lá, voltou, ficou. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou assim, é porque eu tenho intimidade com os animais. Eu fico o dia inteiro com os animais. Eles falam de uma outra forma. É isso, a gente quer às vezes que Deus fale conosco, mas a gente não quer ter tempo com aquele que fala. E a gente não consegue desenvolver essa sensibilidade e intimidade para ter discernimento de quando ele fala e de quando ele não fala. Um simples animal, esse adestrador falou para mim, ele fala o tempo todo, mas é você que não consegue entender como ele fala.
Ele te olha, ele vai te pedir autorização para ir lá e voltar. E aí eu comecei a perceber. Na verdade é isso. A gente precisa desenvolver intimidade, parar, para que a gente possa ter a sensibilidade de perceber como é que Deus fala conosco. Amém, gente. Nossa. Eu já por mim, eu já, né? Mas amém, vamos lá. A segunda pergunta, na verdade não é uma pergunta. O pastor falou sobre como Deus chama a gente, né? E como é ele que confere o valor a gente, como ele ressignifica, como ele capacita. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sim, Rebeca, o nosso valor, ele está no fato de termos sido feitos por Deus. Quando Deus ele criou todas as coisas, ele deixou o melhor para o final, a criação do homem e da mulher. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser criado recebeu esse reconhecimento, mas a Bíblia diz que nós fomos feitos dessa forma. Isso por si só deveria ser suficiente para a gente ter paz e descanso no nosso coração em relação ao nosso valor. Porque que outro título, ou que outro elogio, ou que outro reconhecimento deveria ser melhor do que sabermos que fomos feitos parecidos com Deus? Deus ele foi intencional ao nos criar. Então eu penso que quando a gente medita na palavra de Deus e a gente permite que essa palavra seja viva em nós, isso por si só, o livro de Gênesis ele já deveria ser suficiente para desconstruir toda a mentira de Satanás a respeito da nossa identidade, a respeito do nosso valor. Porque Deus, quando ele criou cada um de nós, ele foi intencional. E existem diversos textos, Rebeca, na Bíblia que falam sobre isso. Aquele texto que fala que quando a gente ainda estava no ventre, Deus já nos conhecia. Antes da nossa mãe saber da nossa existência, Deus já sabia e ele era intencional em tudo aquilo que foi formado a nosso respeito. Então, a Bíblia ela é recheada. Eu poderia ficar aqui, acredito que o pastor Clóvis também, um bom tempo mostrando, evidenciando para você porque a nossa vida tem valor. Mas eu vou deixar o pastor Clóvis complementar, mas esses dois textos são textos que para mim saltam assim e me trazem esse descanso. É verdade. E o pastor falou sobre que Deus buscou aquele homem numa lixeira. E Deus continua nos buscando em lixeiras pelas ruas. E Ele nos amou de tal maneira. É muito forte isso. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu tudo. Ele deu seu único filho para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus continua buscando pessoas nas lixeiras da vida. Graças a Deus, um dia, o Senhor Jesus encontrou a minha lixeira e mudou a minha história. Porque o Deus de Ezequias é o Deus que muda a história. Amém. Amém. Olha, a última pergunta complementa essa fala de vocês. Porque a gente vê muitos pedidos de oração, de muitas dificuldades que as pessoas passam. A gente também tem as nossas lutas, né? E eu queria que vocês dissessem pra gente, assim, qual é a melhor maneira de enfrentar a incredulidade. Porque a gente ouve isso, a gente sabe, muitas vezes a gente sabe, mas às vezes a gente duvida dessa palavra. Então, qual seria a melhor maneira de enfrentar essa incredulidade? Eu gosto, Rebeca, de me lembrar daquele texto na Bíblia em que diz que a gente pode pedir a Deus que nos ajude na nossa incredulidade. É impressionante porque a gente pode falar com Deus sobre tudo, inclusive sobre a nossa falta de fé, né? Nos dá liberdade, né? Exatamente. Então, se você tem dificuldade nesse sentido, se você talvez é uma pessoa mais racional, sabe? Tem gente que é assim, mais cético, mais desconfiado. Até sobre isso você pode falar com Deus. E pedir a Deus que te dê essa visão espiritual, que abra os teus olhos, que abra os teus ouvidos. Então, se a incredulidade é a tua dificuldade, coloque isso diante de Deus. Deus, eu tenho dificuldade de crer. Tenho dificuldade de crer que o Senhor me ama, que o Senhor se importa comigo, que o Senhor tem um plano para mim, que o Senhor vê valor em mim. Até sobre isso a gente pode ser vulnerável diante de Deus. E Ele está totalmente disponível, Rebeca, para... inclusive falar com a gente de forma que a gente vai entender.
porque Ele se importa, né? Ele tem interesse na nossa vida. E às vezes Ele usa a forma que a gente entende, sabe? Então, eu penso dessa forma. Eu penso que pedir a Deus que nos ajude já é um bom começo. Eu me lembro, Rebeca, que eu fui fazer uma visita de um irmão aqui da igreja Recreio. E ele estava na UTI. E a UTI é um ambiente controlado e tal. Aí a médica foi me recepcionar ali na entrada da UTI. Ela falou, você vai visitar onde? Você vai visitar aqui? Eu vou visitar o leito 18. Aí eu visitei o leito 18, quando eu estava indo embora, eu fui me despedir da médica. Ela falou, o senhor já vai? Eu falei, sim, vou. O senhor não pode ir lá no leito 4, não? Eu falei, mas eu não conheço ninguém lá, não. Vai lá, tá sozinho lá. Aí eu fui lá no leito 4. Aí quando eu estava indo embora, eu falei, cara, doutora, eu tô indo embora. Ela falou, o senhor já vai? Meu Deus. Eu vou. O senhor não tem como ir lá no leito 12, não? Eu falei, no leito 12? Ela falou assim, vai lá, tá sozinho. Aí eu já fui, né? Quando eu voltei, falei, tô indo embora. Ela falou assim, não, você já vai? Eu falei, doutora, a senhora quer que eu visite quantos? Ela falou assim, posso falar a verdade? Eu falei, posso. Todos. Aí eu falei assim, olha que isso, Raquel. Eu falei assim, mas a senhora é ligada a alguma igreja? A senhora é cristã? Ela falou assim, não. Meu Deus. Eu falei, então por que a senhora quer que eu visite todos os leitos? Ela falou assim, porque eu não sei o que vocês falam. Mas quando vocês vão embora, eles passam a acreditar. Nossa. E aquilo que vocês fazem lá que eu não sei, ajuda o meu trabalho. Meu Deus. Esse é o nosso Deus. E aí uma médica que está ali debaixo de uma ciência tem um encontro com o sobrenatural e Deus quebra uma incredulidade. Se você tem hoje uma incredulidade, se você não crê, faz a prova com Deus. Faça a prova com Deus, coisas simples. Que Deus vai provar você o seu amor e a sua verdade. Amém. Amém. Gente, que debate. Quase chorei. Gente, a gente tá acabando por aqui. Foi um prazer receber vocês. E eu vou deixar os pastores se despedirem de vocês. Na semana que vem tem mais. E estejam com a gente. Olha, eu quero me despedir, também dizer que é a minha primeira vez aqui. É a primeira vez. Bem-vindo, pastor Clóvis. Caramba! E... amei esse microfone de sorvete. Deve ser bom para cantar lá na frente. Nossa, estou muito feliz que é a primeira vez do senhor aqui. Mas eu quero desejar uma ótima semana para todos. E não se esqueça que Deus ainda continua buscando pessoas nas lixeiras para transformar a história. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, Rebeca. Amém. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nessa semana. E na semana que vem vamos estar aqui novamente. Se envolva com a igreja, busque fortalecimento espiritual, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele te abençoe.